Bem, gente, vamos à nossa aula aqui de controle de constitucionalidade. Falei por diversas vezes, né, que a gente teria esse momento de conversar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade. É um pouco cedo ainda para a gente falar de controle de constitucionalidade, porque existem muitas especificidades que vocês só vão se dar conta de que existem e entender completamente o sentido de determinadas terminologias e requisitos e processo dela quando você estiver um pouco mais à frente do assunto, principalmente de direito processual, né? Mas já é possível a gente conversar um pouquinho sobre sobre essas formas de controle de constitucionalidade, né? O José Afonso da Silva, nessa aula eu utilizei muito José Afonso e o Pedro Lenza. Se vocês quiserem dar uma olhada nos livros, tá bom? Que eu gostaria que tivessem olhando também. Mas enfim, o José Afonso vem dizer pra gente que a gente precisa entender que o controle de constitucionalidade ele se dá principalmente baseado no princípio da supremacia da Constituição. A gente teve uma oportunidade, acho que na nossa terceira semana de aula, a gente falou sobre os princípios constitucionais, de interpretação constitucional, e a gente inclusive mencionou que daria essa aula aqui mais à frente. Então, a supremacia da Constituição é o que vai nos guiar dentro do controle de constitucionalidade, que basicamente julga, conforme a Constituição determina, né, joga para o STF a responsabilidade de julgar ações para controlar os atos infraconstitucionais, as normas infraconstitucionais, que podem estar em desacordo com as normas constitucionais. Com isso, existem algumas formas de inconstitucionalidade. A gente já viu na aula retrasada algumas hipóteses de inconstitucionalidade por omissão. Inclusive, a gente viu a possibilidade da ADO ou ADI por omissão e do mandado de injunção. Então, a inconstitucionalidade ela pode ser por ato comissivo, ou seja, por uma ação, né, que ela vai ocorrer quando existem normas inconstitucionais que foram feitas ou de forma que a Constituição de forma diferente do que a Constituição determinou, que aí a gente estaria diante de uma inconstitucionalidade formal, ou mesmo de uma inconstitucionalidade material, que diz respeito ao conteúdo dessas normas. Então, a inconstitucionalidade formal ela se dá quando tem problemas no seu processo de formação, ou seja, o processo legislativo que foi viciado, ou a autoridade de onde emana aquela norma ela era incompetente para editar aquela norma. Ou no caso de inconstitucionalidade material, a gente está diante de vícios de incompatibilidade do conteúdo daquela norma infraconstitucional com a norma hierarquicamente superior, que é a Constituição Federal. Já nos casos de inconstitucionalidade por omissão, ocorre quando o poder constituído para editar determinadas normas, ele não edita essas normas. Então, o que acontece? A doutrina, segundo Canutilho, menciona em silêncio legislativo, ou seja, o poder legislativo, na maior parte das vezes, é ele que é conferido esse poder, mas também pode ser o executivo, assim como também pode ser o judiciário, que deveria legislar em um regimento interno do tribunal, por exemplo, sobre determinada norma, por exemplo, sobre competência territorial sobre competência territorial. Então, existe um silêncio legislativo, existe um silêncio de que ninguém legislou sobre aquilo, ninguém editou uma norma sobre um determinado direito que a Constituição previu. A gente, inclusive, viu isso na aula passada, na aula retrasada, na verdade. Então, quanto à inconstitucionalidade formal, quando que ela vai acontecer? A inconstitucionalidade formal, ela atinge o ato normativo, e aí ato normativo de forma mais ampla, né? Ou seja, qualquer norma, independentemente do seu conteúdo.
tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização, ou seja, o processo pelo qual ela foi editada. Ou seja, o processo ele não foi seguido conforme a Constituição determina. E aí podem ser de algumas formas. 1. Inconstitucionalidade formal orgânica. É o que? A inobservância da competência legislativa na elaboração do ato. Aqui a gente tem um exemplo, o artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Ou seja, aqui a gente tem uma competência que ela cabe exclusivamente à União, que é legislar sobre o quê? Direito civil. Se a gente tem uma norma editada pela Câmara dos Vereadores de Altamira sobre direito civil, direito do trabalho, direito agrário, qualquer um desses previstos no inciso 1º do 22, a gente está diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Por quê? Houve uma inobservância da competência legislativa, ou seja, quem legislou sobre esses direitos não deveria legislar, porque a Constituição conferiu somente à União legislar sobre esses direitos. Tá bom? Então, essa é a inconstitucionalidade formal orgânica. Inconstitucionalidade formal propriamente dita seria a inobservância do devido processo legislativo, que pode ocorrer tanto na iniciativa quanto na sua tramitação. Então, aqui é a formal por si só, né? Ou seja, completamente sobre a formalidade do seu processo de edição. E aí vai ocorrer quando houver um vício formal subjetivo, que é o quê? Quanto à iniciativa, subjetivo de respeito à pessoa, né? É bom para lembrar e relacionar fazendo isso, esse joguinho. Então, o vício formal subjetivo, subjetivo de respeito à pessoa, quem deveria iniciar. E aqui a gente tem o exemplo do artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou Senado, ou do Congresso Nacional, ou presidente da República, ou do STF, dos Tribunais Superiores, do PGR, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 1. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Então, aqui a gente está tratando, o artigo 61 fala para iniciar, para propor leis, né? A gente tem como legitimados toda essa galera aqui, seja ela complementar ou ordinária. E aí ela vai especificar nos seus parágrafos quem que vai poder propor qual tipo de matéria de lei. Parágrafo 1º, as são de iniciativa do Presidente da República. E aí quando ela fala aqui, quando fixa e modifica os efetivos das Forças Armadas, ela confere privativamente ao Presidente da República essa legitimidade para fazer essa lei, ou essas normas, que ele vai propor perante a Câmara dos Deputados. Então, quem que vai poder iniciar esse processo? Veja que a Constituição fala de iniciar. Então, é quem que vai propor o projeto de lei que vai tramitar perante a Câmara dos Deputados, o Presidente da República. Se não for o Presidente da República, a gente está diante de um vício formal subjetivo, ou seja, aí a gente recairia numa inconstitucionalidade formal propriamente dita, tá bom? Então, o vício formal subjetivo diz respeito à iniciativa, quem deveria iniciar esse trâmite legislativo. Então, aqui no exemplo a gente viu que para modificar ou fixar efetivo da Força Armada só cabe ao Presidente da República. Se não for o Presidente da República que propôs a lei, o projeto de lei, a gente está diante de um vício formal quanto à sua iniciativa. Já o vício formal objetivo seria quanto à sua tramitação ou aprovação. E aí aqui a gente tem dois exemplos.
O artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Se não for aprovada por maioria absoluta, a gente está diante de um vício formal objetivo. Ou seja, um vício formal que diz respeito ao processo, à sua tramitação. Se foi aprovado, por exemplo, por maioria relativa ou por maioria simples, a gente está diante de uma inobservância do processo legislativo conforme a Constituição determinou. 60, parágrafo 2º. A proposta aqui de emenda constitucional, vocês lembram que 60 a gente fala de emendas, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, se a gente não observa na tramitação da PEC que ela deve ser bicameral, em 2 turnos e aprovada por 3/5 em cada uma das sessões, em cada uma das casas, a gente está de novo diante de um vício formal objetivo. Ou seja, a sua tramitação ela foi viciada. E aí a gente está diante da inconstitucionalidade formal propriamente dita. Então, voltando, inconstitucionalidade formal orgânica é a inobservância da competência legislativa na elaboração do ato. Ou seja, quem legislou sobre aquele ato, por exemplo, foi o Estado do Pará, legislou sobre uma matéria de direito comercial. E aí alguém pode questionar judicialmente, perante o STF, a inconstitucionalidade, pode questionar a constitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade daquela norma, porque cabia somente à União legislar. Inconstitucionalidade formal propriamente dita, a gente tem de algumas formas. A inobservância da iniciativa, aí a gente estaria diante de um vício formal subjetivo ou de um vício formal objetivo quando for relativo à tramitação ou aprovação daquela matéria, tá bom? Quando a gente fala então da inconstitucionalidade material, a inconstitucionalidade formal, como a gente viu, é quanto à sua forma de aprovação, tramitação e o seu início, de respeito ao seu processo. A inconstitucionalidade material, ela já vem num sentido muito mais profundo, porque a gente vai analisar o conteúdo daquela norma. Então, pode ser também chamada de vício material, de conteúdo, substancial ou doutrinário. Ela ocorre quando afronta preceito ou princípio da Constituição. E aí vem o Barroso falando pra gente. A inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo substantivo entre a lei, o ato normativo e a Constituição. Ou seja, incompatibilidade do seu conteúdo em relação à Constituição. Pode traduzir-se no confronto com uma regra constitucional ou com um princípio constitucional, como no caso de lei que restringe ilegitimamente a participação de candidatos em concurso público, em razão de sexo ou idade, em desarmonia com o mandamento da isonomia. E aí que ele deu um exemplo. Ou seja, se vem alguma norma, vem, por exemplo, um edital de concurso, que diz que, por exemplo, para a polícia militar, que só vai selecionar homens, e homens que tenham abaixo de 30 anos. Ou seja, feriu o princípio da isonomia. Seria uma inconstitucionalidade daquele edital. Controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. E aí que a gente já vai para a prática. A gente viu as formas, as hipóteses de cabimento de arguição quando a gente questiona uma norma, que elas podem ser eivadas de vício formal ou material, quanto ao seu processo ou quanto ao seu conteúdo. E aí a gente vai passar agora para o controle da constitucionalidade propriamente dito. Só que aqui primeiro a gente vai ver o prévio, depois a gente vai ver o prévio e o preventivo, e depois a gente vai ver como é que se questiona judicialmente após a sua aprovação. Ou seja, o preventivo ele vem antes da lei ser aprovada. E como que acontece? Ela pode ser realizada
pelo Legislativo, pelo Executivo ou pelo Judiciário. O controle preventivo pelo Legislativo ele vai ocorrer, a gente até conversou sobre isso já, por meio das comissões de Constituição e Justiça. Vocês já devem ter ouvido falar em jornal e tudo mais, quando eles mencionam o projeto de lei, a PEC está passando pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí que eu trouxe o 32 do regimento interno da Câmara dos Deputados. E aí que eles falam, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que tem esse nome lá, vai analisar o quê? Aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões. E B, a admissibilidade de proposta à emenda à Constituição. Ou seja, a CCJ ou as CCJs vão analisar os aspectos constitucionais daquela proposta, daquela PEC ou daquele PL, né? Ou seja, vai verificar se aquele projeto ou aquela proposta eles estão de acordo com os preceitos da Constituição. E aí coloquei até uma observação aqui que a Câmara e o Senado eles têm disposições específicas sobre se a CCJ der um parecer negativo, contrário ao projeto ou proposta. Por quê? No Senado é um pouco mais restritivo. Se a CCJ disser que fere a Constituição, por exemplo, ele já vai ser arquivado de pronto, a não ser que tenha um recurso. Já no regimento interno da Câmara dos Deputados, ele permite algumas nuances um pouco mais específicas e abre um pouquinho mais para questionamentos, para não ser arquivado de plano, tá bom? Mas isso vocês não vão ser cobrados quanto a isso, fiquem tranquilos, é só por questão de curiosidade. Se vocês quiserem saber, tem toda a previsão nos regimentos internos, tá bom? Aqui foi só um exemplo para a gente ver como que funciona mais ou menos essa análise. Então, o controle preventivo pelo Legislativo vai ocorrer por meio das comissões. O controle preventivo realizado pelo Executivo. Vocês já devem ter visto também, fica bem notório isso nos jornais, quando o Congresso aprova uma lei e manda para sanção ou veto do presidente. E aí o que acontece? O presidente da República poderá vetar um projeto de lei caso considere inconstitucional. E aí é o veto jurídico. Ou contrário ao interesse político. É o veto político. E aí ele vai dizer as suas razões do veto, né? No 66, parágrafo 4º, Constituição. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Ou seja, o presidente vetou, vai voltar para o Congresso, vai ser apreciado em sessão conjunta, não vai para cada casa tramitar, vai ser apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado o voto por maioria absoluta, tá bom? Então aqui mais uma vez uma formalidade do processo legislativo. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Ou seja, foi deliberado aqui que o veto seria derrubado. Ou seja, pela maioria absoluta dos deputados e senadores, derrubou o seu veto presidencial. E aí eles mandam para o presidente da República. Se ocorrer do presidente da República em 48 horas, e aqui está aqui no parágrafo 7º, né, ele não promulgar, o presidente do Senado promulgará a lei. Se esse não fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado. Ou seja, é um empurrando para o outro caso ninguém concorde com aquela coisa. Tá bom? Então aqui é o controle do Executivo sobre aquela norma que foi editada. E pelo Judiciário, como que acontece? Quanto a proposta de emenda à Constituição ou projeto de lei ainda estiver em tramitação, ou seja, ainda não foi aprovado,
é possível que um parlamentar impetre mandado de segurança para garantir o seu direito de não participar de um procedimento em desconformidade com as regras da Constituição. Então, ele vai impetrar um mandado de segurança dizendo: olha, eu não concordo com essa proposta ou esse projeto de lei porque ele fere a Constituição. Aqui saiu um T errado, aqui era um D. E o que acontece, por exemplo, aqui é só uma questão jurisprudencial. Se esse deputado ou senador questionou judicialmente ao STF, por meio de mandado de segurança, a tramitação desse projeto ou da proposta, e ele depois perder o mandato, ou seja, a perda superveniente do mandato parlamentar. Aí o que o Celso de Mello falou? A atualidade do exercício do mandato parlamentar configura nesse contexto situação legitimante e necessária tanto para a instauração quanto para o prosseguimento da causa perante o STF. A perda superveniente do mandato parlamentar no Congresso Nacional impõe-se a declaração de extinção do processo de mandado de segurança, porque é ausente a legitimidade ativa de causa do órgão impetrante. Ou seja, se o parlamentar veio a perder o mandato, a ação vai ser extinta, porque ele não tem mais legitimidade para a causa. E aqui a gente se liga até com o assunto que a gente estava vendo lá em TGP. Então, o controle preventivo pelo judiciário ocorre dessa forma. Quando que vai ser admitido? Quando se tratar de PEC, a gente até viu isso aqui já também. Se vocês quiserem ver detalhadamente, está aqui nesse julgado, tá? Mandado de segurança. Quando a PEC for manifestamente ofensiva à cláusula pétrea, conforme está lá no parágrafo 4º do 60. Ou, e aqui cabe para projeto de lei ou para PEC, cuja tramitação se verifique manifesta ofensa à cláusula constitucional que disciplina o correspondente processo legislativo, ou seja, fere a formalidade do processo. A doutrina chama de devido processo legislativo. Então, quanto ao projeto de lei, não se questiona a matéria judicialmente, só vai se questionar a forma. Mas se for a PEC, a gente pode questionar a matéria, porque tem uma previsão expressa da Constituição que não vai poder tramitar qualquer PEC que tenda a abolir uma cláusula pétrea. A gente já discutiu isso também em sala de aula presencial e virtual. Tá bom? Ou seja, e aí a gente chega no controle posterior ou repressivo. Enquanto que o controle preventivo de constitucionalidade ele ocorre quando a lei ainda não foi aprovada, ou seja, para questionar a sua tramitação de fato, o controle repressivo ele já vem a posteriori, depois que a lei já foi aprovada. Como que vai acontecer? Vai ser observado se o ato normativo incorreu em inobservância no seu processo de formação, então vício formal, ou em seu conteúdo, vício material. Então, de novo, a gente volta aqui para questionar se houve vício formal ou material, ou seja, quanto ao seu conteúdo ou quanto à sua tramitação. No Brasil, o que acontece? Ele pode ser de forma concentrada ou difusa. No controle difuso, a gente até conversou também sobre isso. Vocês vão poder, por exemplo, qualquer pessoa vai poder entrar em juízo questionando a constitucionalidade de uma norma e pedindo para que não seja aplicada no teu caso. Como que isso acontece? Pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Verifica-se, no caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental. Ou seja, eu questiono incidentalmente o juízo sobre a constitucionalidade daquela norma. E essa inconstitucionalidade que eu estou alegando vai ser a minha causa de pedir. Ou seja, eu peço algo em juízo,
fundamentando na inconstitucionalidade de uma norma. Ou seja, a inconstitucionalidade ela é a minha causa de pedir, e o meu pedido é que a lei não seja aplicada no meu caso. Deu para entender? Então, a inconstitucionalidade vai ser a minha causa de pedir, por isso que é de forma incidental, tá bom? Aqui de novo, TGP incidindo no nossa matéria de teoria da Constituição. Já no controle concentrado, como que vai acontecer? Eram 5 tipos, eu acabei tirando um, porque justamente eu acho que era um pouco além do que a gente poderia tratar em teoria da Constituição. E aí então são 4 os tipos de ações de controle de constitucionalidade, de controle concentrado de constitucionalidade: ADI, ADC, ADPF ou ADO. Ou pode ser ADI por omissão também, aqui tem gente que chama ADI por omissão, tá? E aqui cada um com as suas previsões constitucionais e a sua regulamentação infraconstitucional, tá bom, gente? Se quiserem anotar, só pausar o vídeo e aí vocês dão uma olhada lá. Na ADI genérica, na ADI padrãozinha, como que acontece? A gente vai questionar ao STF uma determinada norma para que ela seja retirada do ordenamento jurídico, porque ela possui vício na sua, seja formal ou material, do que a Constituição previu. Ou seja, a gente vai questionar lei ou ato normativo, e não pode ser utilizado a ADI como controle preventivo. A gente já viu que o controle preventivo é para quando a norma ainda não foi nem aprovada ainda. Aqui a gente já está com a norma aprovada e aí a gente só vai de forma repressiva querer tirar essa norma, querer retirar essa norma do ordenamento jurídico. Então, qual que é o objeto? Quando a gente fala aqui de lei ou ato normativo, né? O artigo 59 da Constituição fala o que pra gente? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Ou seja, tudo isso daqui pode ser questionada a sua constitucionalidade por meio de ADI. Tá bom? Então, esses que são os nossos objetos. Quando a gente fala lei ou ato normativo, tudo isso daqui a gente vai poder questionar por meio de ADI. Só podem ser objeto de ADI ou ADC, que já adiantando o nosso próximo tópico, né? Normas editadas após 88, porque vocês vão ver em teoria, em direito constitucional, o instituto da recepção. Ou seja, são normas editadas antes de 88, ou seja, sob a validade, sob a égide de outra Constituição, em que elas vai ser analisada a sua recepção ou não pelo novo ordenamento constitucional. Então, após as normas antes de 88, não podem ser questionadas por meio de ADI. A gente vai analisar por meio do instituto da recepção. Tá bom? Isso se aplica tanto para ADI quanto para ADC. Podem ser objeto leis ou atos normativos federais e estaduais, incluindo atos normativos distritais referente a questões de competência estadual, emendas constitucionais, os decretos e resoluções do CNJ, do CNMP, resoluções dos tribunais superiores, tratados e convenções internacionais incorporados ao ordenamento jurídico pátrio. Tá bom? Quem que vai participar desse processo? A AGU é a Advocacia Geral da União, e a AGU vai ter o papel de sempre defender. Esse é o papel, por isso que também eu acho ruim a AGU, mas enfim. Eu não gostaria de ser AGU, porque o AGU está sempre, o APGE também, né? Procuradoria Geral do Estado, do município. Eu acho complicado porque os profissionais estão sempre vinculados a uma determinada forma de defesa. Por exemplo, aqui no caso das ações constitucionais, a AGU vai ser obrigada sempre a defender a constitucionalidade do ato normativo. Já a PGR, Procuradoria Geral da República, atua, como sempre, como o fiscal da lei. Então ele vai dar um parecer
sobre o que se entende, o que a PGR entende sobre a constitucionalidade ou não daquela norma. Então, é um parecer, vamos dizer assim, um pouco mais neutro, né? Ele não precisa nem defender nem atacar, ele vai dar um parecer do que a PGR entende pela constitucionalidade ou não de uma norma. Tá? Eles vão se manifestar, então a AGU e a PGR vão se manifestar depois que o órgão ou autoridade do qual emanou a norma se manifestou em juízo. Tá? Então, se por exemplo foi a Câmara, o Congresso Nacional, vai ser o Congresso Nacional que vai se manifestar depois a AGU e a PGR. Se for a Assembleia Legislativa do Estado, e assim por diante. E é admitido também o amicus curia, que é o que? É o amigo da corte, né, em latim, que são especialistas na norma ou no assunto que está sendo tratado, que são chamados a contribuir no debate no plenário. E aí dão pareceres, falam no plenário e tudo mais. Quanto aos efeitos da decisão, eles são erga omnes, ou seja, eles são oponíveis contra todos, ou seja, vai fazer efeito contra todo mundo. Eles são vinculantes a todas as demais decisões do Poder Judiciário e ex tunc. Pode haver modulação temporal mediante um quórum de 2/3 por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. A decisão do STF não anula e nem revoga a lei, que continua em vigor, eficaz e aplicável. Só que o Senado Federal vai ter que suspender a executoriedade conforme determina a própria Constituição. Vamos ver aqui. Inciso 1052. Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, só vai suspender a execução de uma lei se o Senado, na sua atuação constitucional, suspender conforme declarada inconstitucional pelo STF. E aí pode ser no todo ou em parte, ou seja, pode ser alguns artigos, um artigo, ou a norma por um todo, se por exemplo for verificado um vício no seu processo legislativo. Tá bom? Quem que é legitimado para entrar com a ADI? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, governador de Estado, Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. E aí, se não tiver representação no Congresso Nacional, não pode, não basta ser partido político. E confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aí o que acontece? O STF ele vai modular os efeitos aqui dos legitimados, porque somente alguns dos legitimados vão precisar apresentar uma pertinência temática para propor essas ações, como, por exemplo, governadores dos estados, mesas das assembleias legislativas, as confederações sindicais e as entidades de classe. Ou seja, essa galera precisa demonstrar para o STF de por que eles são legitimados para propor aquela ação. Ou seja, se for uma ação que diz respeito a uma lei, na verdade, que diz respeito à classe médica e, sei lá, a Confederação dos Contadores está entrando com essa ação, não tem pertinência temática. Ou seja, precisa comprovar a pertinência temática perante o STF de que vai fazer jus ao que está sendo pedido por uma classe que ela representa, né? Já na ADC, aqui tem até um adendo interessante. Quando a gente propõe a ADC e a gente tem a decisão depois de mérito e tudo mais, não vai poder ser proposta uma ADI. Assim como o contrário também é verdadeiro. Ou seja, se já foi sentenciado uma ADI, não vai poder ser proposta uma ADC para declarar a constitucionalidade de uma determinada norma que já foi declarada inconstitucional por meio de uma ADI. Ou seja, se entrou com uma e ela tramitou até o final, não vai ser possível admitir a tramitação de uma outra. Tá bom?
ocorre aqui algo parecido com a coisa julgada. Tá? Qual que é o objeto? Leis ou atos normativos federais apenas. Tá? Enquanto que lá na ADI era estadual, aqui a gente não admite leis ou atos normativos estaduais, somente federais. Para ser levado ao STF, é necessário que haja divergências jurisprudenciais quanto à constitucionalidade do ato impugnado. Ou seja, para que seja possível adentrar com uma ADC, é necessário que tenha uma lei plenamente em vigor e que os tribunais estejam divergindo quanto à sua aplicação. Uns considerando inconstitucional, outros considerando constitucional, e ninguém tem segurança jurídica sobre como interpretar e como aplicar aquela norma. Então, nesses casos, é admitida a ADC, ação direta de constitucionalidade. Ou seja, é preciso ter essa divergência jurisprudencial. Os legitimados são os mesmos da ADI, prevista na lei regulamentadora e no 103 da Constituição. Na ADC não é necessária a atuação da AGU, que atua na ADI com o objetivo de defender a legalidade da norma impugnada. Por quê? Porque aqui a gente está tratando não de atacar o processo legislativo, mas de tentar pacificar entendimentos jurisprudenciais. Então, a AGU não é necessariamente chamada para essas ações na ADC. Tá? Pode-se pedir medidas cautelares para suspender os julgamentos em curso por 180 dias. Por quê? Se a gente está diante de divergências jurisprudenciais dos tribunais que não sabem como aplicar a norma e não tem entendimento padronizado sobre como aplicar aquela norma e se ela é constitucional ou não, o mais justo a se fazer é suspende-se por 180 dias e tenta-se julgar aquele impasse interpretativo dentro desse prazo, para que, após a suspensão, os processos sejam julgados conforme um entendimento único, já pacificado pelo STF. Tá bom? E aí a gente chega na ADI por omissão, ou ADO, que é o quê? Tem o objetivo de conferir efetividade às normas constitucionais, que dependem de regulamentação infraconstitucional. E aí a gente lembra da aula retrasada sobre as normas de eficácia limitada. Ou seja, algumas normas elas precisam de regulamentação e o poder legislativo, na maioria dos casos, é que não regulamentou, ou total ou parcialmente. E aí a gente vê a possibilidade de entrar com uma ADO, ou seja, existe um silêncio legislativo, né? Ninguém tratou daquele direito e, portanto, a sua eficácia ela é limitada. A gente não consegue aplicar. Não é cabível tutela cautelar, não há participação de amicus curiae ou AGU, quando for omissão total. Se for omissão parcial, a AGU vai ser chamada para defender que não houve uma omissão parcial, né? Porque a AGU vai dizer sempre a regulamentação foi feita e ela está aqui completa como ela deve ser. Enfim, a AGU tem que fazer esse papel. Legitimados, de novo, 103 da Constituição Federal. Quanto aos efeitos da decisão, o STF ele cientifica o poder competente para que atue positivamente para sanar a omissão constitucional. A gente até viu alguns julgados nesse sentido, que o STF ele vai constituir em mora o poder que está em omissão inconstitucional, e se for no caso do Poder Executivo, ele vai fixar um prazo em 30 dias. E aí tem um grande debate, já teve decisões querendo dar prazos de 40, foi de quanto? Acho que foi de 24 meses que teve já prazo
o legislativo legislar sobre determinada norma, enfim. Como a Constituição não determina esse prazo, essa previsão de prazo, a doutrina, em geral, só admite o prazo para o poder executivo. Legislativo não seria admissível, né? Então, o STF vai cientificar que o poder mora em omissão inconstitucional e diz que ele deve legislar sobre o caso. Aqui vocês lembram até da aula que a gente falou sobre o mandato de disjunção, né? Que se aplica um direito para o caso em tela, né? Não teria um efeito erga omnes, né? Ou seja, não seria para todo mundo. E a gente chega na ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Objetivo: de tutelar a supremacia da Constituição e de seus preceitos fundamentais. E aí, por preceitos fundamentais, a gente lembra até da nossa aula anterior a direitos fundamentais, que a gente falou sobre princípios e tudo mais. Então, por preceitos, a gente entende os nossos princípios fundamentais do Estado, direitos fundamentais, cláusulas pétreas e princípios constitucionais sensíveis, tá bom? Cada um com a sua fundamentação aqui, tá? E o cabimento? Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de ato do poder público e, quando for relevante, o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, mesmo que pré-constitucionais ou já revogados. Ou seja, aqui a gente está admitindo até mesmo as normas pré-constitucionais ou já revogadas. Legitimados, que a gente tem o 103, só que aí a gente tem uma previsão a mais, que está prevista lá na Lei 9.882, parágrafo 1º, artigo 2º. Podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para ADI, padrão. Além disso, e aqui foi vetado 2, mas continua a previsão do parágrafo 1º. Faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de ADPF ao PGR, ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Ou seja, é possível solicitar ao PGR para que entre com uma ADPF. E aí ele vai analisar, vai deferir ou não e vai ingressar em juízo ou não, conforme a sua deliberação. Tá bom? Então é possível que a gente represente, a gente peça, né, ao PGR, dentro da estrutura do MPU, para que entre com a DPF. Participam do processo a AGU, a PGR e o amicus curiae. Efeitos da decisão: possui os mesmos efeitos da DI e da DC, ou seja, erga omnes, vinculante e ex tunc, podendo haver modulação temporal mediante um quórum de 2/3 por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. O STF deve fixar condições e modos de interpretação do preceito fundamental, ou seja, o STF vai guiar a orientação ou da aplicação, né, da norma que está sendo questionada, ou da sua interpretação. E tem caráter residual, ou seja, só vai caber a DPF quando não for possível entrar com nenhuma outra ação, no caso a DI. Onde que está isso? Está lá no artigo 4º, parágrafo 1º. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Artigo 1º. A arguição prevista no parágrafo 1º do 102 será proposta perante o STF e terá por objeto evitar ou reparar a lesão de preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Então, ou seja, vejam que esse aqui é o objetivo da DPF. Não é questionar uma norma por sua formalidade, por seu conteúdo de forma geral e ampla, mas de evitar ou reparar a lesão de um dos preceitos
fundamentais, tá? Ou seja, se tiver em risco um desses preceitos fundamentais, a gente pode, e não for o caso de ADI, a gente pode entrar com uma ADPF. Parágrafo primeiro, caberá também a DPF, é só sair um negocinho, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos anteriores à Constituição. Ou seja, admite até mesmo qualquer lei ou ato normativo anterior à Constituição, diferentemente da ADI e da ADC. Ou seja, já que não vai ser possível questionar a ADI e a ADC, ou uma norma que foi recepcionada, a gente pode, nesses casos, questionar por meio de ADPF. Tá bom, gente? Eu indicaria para vocês lerem, mas assim, com muito cuidado, o livro do Pedro Lenza, porque assim, é um livro muito denso quando chega nesse capítulo, mas ele é bem interessante, ele dá bastantes exemplos, vocês vão conseguir ter uma boa noção. Porém, ele é voltado para quem está um pouco mais na frente do curso. Ele já é um curso de Direito Constitucional para quem está um pouco mais avançado, pensando em concurso. Ele dá exemplo de concurso, julgados, enfim. Ele pode bagunçar um pouco a cabeça de vocês. Porém, para quem não quiser avançar tanto e bagunçar a cabeça, eu indicaria o livro do José Afonso da Silva. Ele vai ser bem mais conciso, não vai tratar de todas essas ações, mas ele vai dar as nuances principais, que é o que vocês precisam agora. Esse é um assunto que a gente trata agora, nesse momento, porque estava na grade de vocês e porque foi pedido para esse exercício de hoje. Mas ele é um assunto muito denso, que eu gostaria de demorar nele mais do que eu demorei só nessa aula. Então, enfim, mas também assim, esse não é o momento adequado pra gente se aprofundar tanto. Então não tem prejuízo, porque vocês vão ver isso mais profundamente mais lá na frente. Mas é isso a aula de hoje. A gente se encontra daqui a pouco no ao vivo. Abraço.